Olá, meu povo e minha pova! Vamos lá, vamos começar a disciplina de geografia. Agora vai ser mais específico com essa temática, né? Geo, que é terra, grafos, né? Grafia, né? Que é o quê? Que é o estudo dessa ciência, escrita da ciência. Geografia do Tocantins, meu filho, do Tocantinzão, do Tocantins, lindo, maravilhoso. Vamos lá. Geografia do Tocantins. Geografia do Tocantins. Observe o que eu vou falar para os senhores. Primeira coisa que a gente tem que entender são coordenadas geográficas. Professor, o que é uma coordenada geográfica, né? É uma forma de delimitar a Terra e a gente compreender melhor, como se fosse um grande mapa da mina, um grande mapa da Terra. Para isso, nós criamos linhas imaginárias no mundo. Uma dessas linhas importantíssima é uma que corta o planeta Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Repito, é o que corta o planeta Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Essa linha é chamada de linha do Equador. Essa linha é chamada de linha do Equador. Provavelmente você já deve ter ouvido falar, linha do Equador. Ela corta hemisfério norte, né? Hemisfério norte e hemisfério sul. No caso do Tocantins, ele se encontra no hemisfério sul, porque o estado do Tocantins ele pertence ao Brasil e o Brasil faz parte do hemisfério sul, né? Então, assim, então o Tocantins está no hemisfério sul porque ele pertence ao Brasil e o Brasil é hemisfério sul. Vocês estão entendendo, senhores? Então, assim, o Tocantins fica aqui, no hemisfério sul. Essa linha do Equador corta o mundo no meio, dividindo o mundo em hemisfério norte e sul. Essa linha do Equador, quando a gente trata da linha do Equador, nós usamos o termo para latitude. Nós falamos de latitude. Repito, quando nós falamos da linha do Equador, nós lembramos de latitude, né? Por quê? Por quê? O que é uma latitude, né? O que é uma latitude? O que é essa latitude, essa coordenada geográfica? A latitude é uma coordenada geográfica, viu, senhores? A latitude é uma coordenada. A latitude, senhores, é nada menos, nada mais que a distância, vamos lá, é a distância é medida em graus a partir da linha do Equador. Ah, professor, tomar água aqui, né? Isso que é a tal da latitude, é a distância medida em graus a partir da linha do Equador, exatamente. A latitude é a distância, que me embrulhado aqui, é a distância medida em graus a partir da linha do Equador. Então a linha do Equador é como se fosse uma orientadora? Sim, é como se fosse uma orientadora. A partir dela eu vou definir outros processos. Então a latitude, né, é a distância medida em graus a partir da linha do Equador. Isso é a latitude. Existe outro terminho, professor. Existe outro terminho. Outra coordenada geográfica. Outra coisa que eu preciso me orientar para me achar ali no meio da vastidão desse planeta, para que eu possa me achar nessa vastidão do planeta Terra. Que essa outra coisa é a tal da longitude, senhores. É a tal da longitude. Aí aqui eu quero que os senhores deem destaque nesse processo da longitude, né? Eu gostaria que os senhores dessem destaque nesse processo da longitude para a meridiano de Greenwich. A meridiano de Greenwich. Aí aqui eu vou colocar assim, já que eu coloquei lá o nome no meio, eu vou colocar assim também. É uma linhazinha que corta o mundo em sentido vertical, dividindo em hemisfério leste e hemisfério oeste. Hemisfério leste e hemisfério oeste. Aqui nesse caso eu tenho, né, meridiano, vou colocar aqui M de meridiano de Greenwich.
Greenwich. De Greenwich. A meridiano de Greenwich. Greenwich é um bairro inglês, da onde veio o nome dessa meridiano. Ela corta o mundo nesse sentido. Ou seja, eu tenho uma parte do mundo que é o leste do mundo, também chamado de oriental, e o oeste do mundo, também chamado de ocidental. Professor, existe esse nome? Sim. Aqui seria a parte oriental do mundo e aqui seria a parte ocidental do mundo. Também existe a terminologia, olha o termo que eu vou usar. Poente nascente e poente. Nascente, o sol vai nascer aqui, ele vai fazer esse processo e vai morrer aqui. Nascente e poente, nascente e poente. Vou repetir os nomezinhos das coisinhas. Olha o nome, leste, oeste, também chamado leste de oriental, leste oriental, olhinho puxado, extremo leste do mundo, e ocidental para oeste, ocidental para oeste, oriental, ocidental. Nascente, poente, nascente, poente, também tem esse nome. Aqui para o norte, norte ou setentrional, norte ou setentrional. Também tem um nome para norte de boreal. É nome do norte, professor. Boreal, exatamente. Boreal, aparecer boreal, a parte mais boreal do estado do Tocantins. O cara, puta que pariu, que nome esquisito é esse? A parte mais boreal é a parte mais ao norte do Tocantins. Boreal. E o sul tem um nome de meridional, o sul também é meridional, viu, senhores? Meridional, sul e meridional. E também tem um nome de astral. Olha que nome diferente, né? A região mais ao astral do Tocantins. Astral no sul do Tocantins. Astral, beleza? Então aí nós temos aí os nomes, né, das nossas coordenadas aí, nomes diferentes, né, senhores, né? Nomes diferentes. Provavelmente o senhor não tem costume nem hábito de escutar esses nomes aí. Então é referência ao que seria o norte, o sul, o leste, aí vai. Isso aqui eu apresentei a latitude. Agora eu vou apresentar a longitude, que é essa tal dessa meridiano de Greenwich. A longitude, senhores. A longitude, senhores, que é essa distância a partir dessa linha. Olha, a latitude é a distância, né, medida em graus a partir da linha do Equador. Ou seja, o referencial é essa linha aqui, ó. É essa linha aqui. A latitude é a distância medida em grau a partir dessa linha do Equador. Ela é o referencial. Nesse caso aqui, o referencial vai ser a meridiano de Greenwich, que é essa mina aqui, ó. Esse é o referencial. Esse aqui, ó, essa linha aqui é o referencial. Tranquilo até aqui? Então, assim, vai ser quase a mesma coisa aqui. Vai ser a distância, ó. Como é que vai ser o referencial? O que é longitude? O que é longitude? É uma coordenada geográfica, né? Que a medida é a partir da distância, que a distância medida, ó, distância medida em graus. A distância medida em graus, né? A partir do que, senhores? A partir da meridiano, a partir da meridiano de Greenwich. A partir da meridiano de Greenwich. Isso é o tal, né? Isso é o tal da coordenada geográfica. No caso aqui, nós estamos falando da longitude. Beleza, senhores? Nós estamos falando, no caso aqui, da longitude, né? É a distância, tá faltando um acento aqui sem complexo, terminado de tongo, né? A distância medida em graus a partir da meridiano de Greenwich, que é essa distância aqui. Aí agora faz-se necessário a gente colocar. Normalmente a gente falava, nós falávamos que isso é bem mais fácil, que a latitude, né? Ela fica ali no 51, perdão, vamos lá, 5 graus e 13 sul. 13 graus sul. 5 graus, 13 graus sul. 5 graus aqui em cima e 13 graus
sul e baixo. Só lembrando que tanto de cima como de baixo, como o de baixo, eles são sul. Por quê, professor? Tanto o 5 é sul e o 13 é sul. Porque todos estão negativos, ou seja, todos são abaixo da linha do Equador. Todos são abaixo da linha do Equador. Tudo que é sul. Esse é o tal do hemisfério sul. Já assistiu aquele documentário? Tá falando, tal peixe é habitante da região do hemisfério norte, blá blá blá. É isso que tá querendo falar, o tal peixe habitante da região do hemisfério norte, naquele documentário lá que o senhor assiste na TV a cabo. Então, assim, é isso, todo 5 é sul e o 13 é sul, ou seja, entre o 5 e o 13, são os pontos extremos dos dois lados do Tocantins. E para resumir assim a questão de longitude, a gente normalmente resume assim, ó, 46 graus e 51 graus, 46 e 51 graus. Como seria, professor? Esse 46 seria a região mais próxima da linha do Equador, que seria esse daqui, e o 51 seria a região mais longe da linha do Equador, que seria esse daqui do outro lado, 46 e 51. Né? É como se eu estivesse medindo aí a circunferência do estado, falando assim, ó, a parte mais gordinha do estado é aqui, ó, a parte mais gordinha do estado, ó, a parte mais gordinha do estado. E aqui seria a estatura aí do estado, né? Então, assim, aqui é a parte mais gordinha do estado e aí 46, 51. Professor, só que tem um número mais quebrado. A gente sempre busca arredondar os números, né? Arredondar porque fica bem mais fácil até para a estratégia de decoração. Só que, se caso a banca cobrar o número certinho, seria 45, né, graus e barra não, 45, 44 por 50, 44. Esse aqui é o número quebradinho, Ó, o número quebradinho, que a gente costuma arredondar para 46, 51. A gente costuma arredondar para 46, 51. 45, 44, 50, 44. Aí a gente arredonda para 46, 51. Tranquilo? Para ficar bem fácil para o senhor entender. Essa é a tal da coordenada geográfica. Como eu tenho as coordenadas geográficas, eu já posso entender outro processo. Se eu tenho aí as coordenadas geográficas, eu compreendo qual é o diâmetro, o tamanho, cada detalhe do nosso estado do Tocantins. Acaba que facilita a gente compreender as dinâmicas, né, as nuances do nosso lindo e maravilhoso estado. Compreende, torna-se bem mais fácil as nuances e as compreensões relacionadas ao nosso lindo e maravilhoso estado, beleza? Assim, como assim, professor? Aí a gente compreende os pontos extremos do estado, cada detalhe do nosso querido e amado estado. É a partir desse processo da geografia, beleza, senhores? Então, é a partir desse processo da geografia. Aí aqui, né, nós vamos compreender essa dinâmica. A primeira coisa que os senhores têm que compreender que é os limites do nosso estado. Isso aqui é uma pergunta garantida na prova, você pode ter certeza disso, como 2 mais 2 são 4. A primeira coisa que você vai ter que compreender é os limites. Você já sabe as coordenadas geográficas, né? A coordenada geográfica, que é uma distância medida em graus a partir da linha do Equador. Você já sabe o que é uma coordenada geográfica, que é a distância medida em grau a partir da linha do Equador. Eu tenho ali a coordenada arredondando o número, a coordenada, né, considerada de latitude, que é a distância medida em grau a partir da linha do Equador, eu tenho 5 e 13. Aí eu tenho outra coordenada, que é longitude, que é ali o 46, 51, que é o número redondinho, fica muito mais fácil para decorar. Mas qualquer dúvida, enfia aí o 45, 44, 45, 44 e o 50, 44, que é o número quebradinho aí, né? Beleza? Então, você já sabe a coordenada. Agora você precisa saber aonde eu encontro essas coordenadas. É a grande sacada. Beleza? E eu tenho aqui o estado. Agora, vamos descobrir que ao norte do Tocantins eu vou encontrar o Maranhão, né? Assistente, aquele... Ixi, quebrou foi tudo ali, arrebentou o computador, cancela a aula, cancela tudo agora.
Aqui eu tenho o quê? Eu tenho o Maranhão ao norte do Tocantins. Professor, eu posso colocar também que eu tenho o Pará também ao norte do Tocantins? Aí depende, cara. Depende do seu gosto. Depende do cliente. Depende do cliente. É, sim. Ó, observa que ao norte mesmo, de fato, eu vou encontrar o estado do Maranhão. Se os senhores observar realmente ao norte do estado, eu vou encontrar o estado do Maranhão. Só que eu também tenho o Pará aqui, um pouco do Pará. Mas o mais ao norte do estado do Tocantins é o Maranhão. Não tem como eu falar que o Pará é mais a norte do que o Tocantins. O Pará fica a norte do Brasil, mas não a norte do Tocantins. Ah, professor, isso é diferente. Exatamente. Fique esperto que isso é diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E nada impede as duas coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e nada impede as duas coisas. Observa. Joga. Aí sim, moleque, melhor assistente do país, né? Melhor assistente do país. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Vamos lá. Então, esse aqui eu tenho ao norte do Tocantins, o estado do Maranhão. Professor, mas o Pará... Estado do Maranhão. O Pará também. Professor, se colocar estado do Maranhão e Pará, tá ok? Tá tudo ok. Mas que se for para escolher entre o Maranhão e o Pará, é o Maranhão. Beleza? Então, ao norte. Ao sul eu tenho Goiás aqui, ó. Ao sul eu tenho Goiás. Ao sul é o Goiás. A leste eu tenho aqui tanto o Maranhão, como o Piauí, né? Como o estado da Bahia. Quem é que está mais a leste? Seria o Piauí. Mas se for os três, eu tenho os três, ó, Maranhão, Piauí e o sul do Maranhão, né? Tá a leste do Tocantins, o sul do Piauí tá a leste do Tocantins e o oeste da Bahia. O oeste da Bahia tá aí na porção leste do Tocantins. Eu vou colocar na linguagem brasileira, L de leste. Na linguagem brasileira fica muito mais fácil. L de leste. E oeste, eu vou colocar o O de oeste na linguagem brasileira. L de leste e O de oeste, para ficar mais fácil para os senhores concurseiro, né? Concurseiro. Aqui na região dessa região sudoeste, eu tenho o quê? Eu tenho o estado, né? O estado do Mato Grosso. Olha, e é bom te colocar aqui, ó. Existe os fiotinhos que nascem na interseção aqui, ó, que é os pontos colaterais. Então, os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e tem os pontos colaterais que estão aí nesse intervalo de tempo, ó, que são aqui, ó, os fiotinhos que nascem da fusão de dois pontos. Aqui, ó, quando eu tenho entre o ponto norte e leste, nasce norleste. Entre o norte e o leste. Aí, ó a palavra, norleste vira nordeste. Então, no nordeste do Tocantins, eu vou encontrar, olha que coisa maravilhosa. No nordeste do Tocantins, eu tenho um Maranhãozão, meu Deus, Maranhão. No nordeste, norte é mais antigo, fala primeiro. Norleste, eu tenho nordeste. E, ó, suleste é sudeste. Nossa senhora, é muito... O próprio nome já se explica. Sudeste. Quem é que está sudeste do Tocantins? A Bahia. A Bahia está sudeste do Tocantins. A Bahia em Todos os Santos. Olha aqui, entre o sul e o oeste. Sudoeste. Muito bom, eu tenho Mato Grosso no sudoeste. No sudoeste eu tenho Mato Grosso. Olha que coisa fácil. Norte, oeste, noroeste, exatamente. Muito fácil. E no noroeste do Tocantins eu vou ter quem? Noroeste do Tocantins, eu tenho o estado do Parazão, senhores. Inclusive, nesse exato momento, eu não sei qual século, a dimensão da galáxia que você está assistindo essa aula, mas eu tenho certeza que você está sabendo o concurso do Pará. Agora, se você tiver um século posterior também, porque vira história, né? Então, assim, esses são os estados a qual o Tocantins faz limite, né? É bom compreender que o estado do Tocantins fica na região norte. O estado do Tocantins pertence à região norte do Brasil. O Tocantins pertence à região norte do Brasil. Professor, por que o Tocantins pertence à região norte do Brasil? Por questões
econômicas, por questões de arrecadação de alguns dinheiros, né, que vinha aí do governo federal e que se torna muito mais fácil e muito mais lucrativo pertencer à região norte, mesmo pertencendo boa parte de sua existência ao centro-oeste. Então, o Tocantins, ele pertence à região norte, só que o bioma predominante do Tocantins é o bioma característico do centro-oeste, da região central do Brasil, que é o quê? O bioma de cerrado, Então, fique esperto com isso, tranquilo? O Tocantins faz parte da região norte. O Tocantins, né, faz parte da região norte e o Tocantins tem 6 estados como limite. Olha a coisa maravilhosa. O Tocantins tem 6 estados como limite. Que coisa maravilhosa. Tocantins tem 6 estados, senhores, como limite. 6 estados como limite. É o estado do Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás, Mato Grosso e Pará. Olha aí, nessa ordem. Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás, Mato Grosso e Pará. Fica bem mais fácil compreender essa dinâmica. Tranquilo, senhores? Esses são os estados que o Tocantins faz limite. Esses são os estados que o Tocantins faz limite. Eu vou colocar uma questão aqui, depois eu vou conversar mais sobre isso. O Tocantins pertence à Amazônia Legal. O Tocantins pertence à Amazônia Legal. Tocantins pertence à Amazônia Legal. Professor, o seu já me falou que é cerca de 98%. Aqui eu estou arredondando o número. Cerca de 98%. O número quebrado, eu vou colocar como eu coloquei aquele anterior. O número quebrado seria 97, né? 90,9 e aí vai. Né? Esse seria um número quebrado. Só que é muito mais fácil decorar esse número bem aqui, ó, 98%, tranquilo? Você já vai saber que é uma cerca, não é perfeição, então aí 97,9%. Por quê, professor? Porque essa região da Amazônia Legal é onde está passando aqui, ó. Acaba que algumas regiões do estado do Tocantins, ele fica fora. Alguns trechos, alguns pedaços de alguns municípios fica fora, o resto é certinho. Só seguindo aqui, ó. Essa linha vermelhinha é a linha da Amazônia Legal, que pega aqui um pouco do Maranhão também. Então, assim, observe que onde eu estou passando essa linhazinha aqui, eu tenho uma região famosa e chamada de Amazônia Legal. Essa linha aqui é o que nós chamamos de Amazônia Legal. Beleza, senhores? É a linha da Amazônia Legal. Então, o que acontece? Alguns trechos do Tocantins vai ficar fora da Amazônia, a região sul do Tocantins, Amazônia Legal. Região sul do Tocantins, alguns trechos. Mais para frente eu explico um pouco mais sobre a Amazônia Legal detalhadamente, mas é só para vocês compreenderem que o Tocantins também pertence a tal da Amazônia Legal e tem uns trechos ao sul do Tocantins que vai ficar fora da Amazônia Legal, seria o resto aí para completar os 100%, tranquilo? Tocantins é norte, tem 6 estados como limites e 3 regiões como limite, né? O Tocantins faz divisa com estados de 3 regiões do Brasil. Olha que coisa interessante. O Tocantins faz divisa com os estados de três regiões do Brasil. O Tocantins faz divisa com estados de 3 regiões do Brasil. Tranquilo, senhores? Que beleza. O Tocantins faz divisa com 6 estados de 3 regiões do Brasil. Quais são elas, as 3 regiões? Quais são? E é interessante colocar, primeira região, né, é a região norte, a qual ele faz parte. Qual é o estado da região norte que o Tocantins faz divisa ou faz limite? Qual é o estado da região norte que o Tocantins faz divisa ou limite? Com o estado do Pará, né, filho? O estado do Pará, Tocantins. O Pará é do norte, o Tocantins também é do norte, mas ele faz divisa aí com esse estado que pertence ao Pará. Beleza. E o segundo, senhores, é o Nordeste. Nordeste. Do Nordeste ele faz com 3 estados, né, senhores? O Nordeste
Nordeste, ele faz divisa da região Nordeste. Eu estou falando não do ponto colateral chamado Nordeste. Eu estou falando da região, os estados da região Nordeste. É diferente. Eu falo assim, qual o estado que fica a Nordeste do Tocantins? Qual o estado que fica a Nordeste do Tocantins? É o Maranhão. O Maranhão. Quando eu falo quais os estados da região Nordeste do Brasil a qual o Tocantins faz limite ou faz divisa, aí as coisas mudam, beleza? Aí as coisas mudam de figura. Então, os estados da região Nordeste do Brasil que o Tocantins faz limite é com o estado do Maranhão, com o estado do Piauí e com o estado da Bahia. São um total de 3 estados. Quando eu falar qual o estado a Nordeste do Tocantins, aí eu estou falando aí da região do ponto, né? Colateral, que seria esse ponto Nordeste, beleza? Vamos lá. E terceiro, né? Terceiro, que seria o Centro-Oeste. Centro-Oeste. Também eu tenho o Centro-Oeste, e que é o mais fácil de todos, né? Que é o mais fácil de todos, Centro-Oeste, que é só Goiás e Mato Grosso. Goiás e Mato Grosso. Fácil pra caramba. Bicho, não tem mistério. Aqui estamos apontando, aqui fazendo a autópsia desse estado maravilhoso, que é o estado do Tocantins, dividindo cada pedacinho dele aí. Tranquilo até aqui, senhores? Fácil. Se tá tão fácil, vamos pegar as questões e vamos treinar um pouco. Vamos treinar um pouco. Isso aqui é garantida uma pergunta na prova. Isso aí é certeza, como 2 mais 2 são 4. Como 2 mais 2 são 4. Vamos aí pegar a provinha dos senhores. Vamos lá para o final lá, do material. Vamos começar aí na questão, deixa eu ver, 61, senhores. Na questão 61, concurso. Achou aí a questão? Questão 61 é o concurso dos, deixa eu ver, CFO, concurso de formação de oficiais da Polícia Militar, que ocorreu em meados de 2009, esse concurso. Vamos lá. Ela fala o seguinte: assinar a alternativa correta que identifique todos os estados que fazem divisa com o Tocantins. Os estados que fazem divisa com o Tocantins. Letra A, Pará, Maranhão, Piauí, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul tem? Não tem Mato Grosso do Sul, tá errado. Vamos lá, letra B, Maranhão, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Ceará. Ceará tem? Não tem Ceará. Letra C, Maranhão, Bahia, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul de novo? Não tem. D, Piauí? Piauí tem. Goiás tem, Bahia tem, Maranhão tem, Pará tem, Mato Grosso tem. Gabarito é letra D, senhores, de letra D. Vamos aí para a próxima questão. Inclusive, até deixei um resumo aí no material que o senhor recebeu. Tá, o resumo. Então vamos para a questão 62. Que é outro concurso que não tem nada a ver, que é da Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa. Vamos ver esse concurso. Fala o seguinte: dos estados do Tocantins brasileiros da Baixa Geração, apenas não faz divisa com o estado do Tocantins. O que não faz divisa no Tocantins. Aí vem aí, letra A, Pará, Bahia, Maranhão, Minas Gerais e Goiás. O gabarito é letra D de novo, letra D de Deus. Minas Gerais não faz divisa no Tocantins. Minas não faz divisa no Tocantins. Vamos lá, questão 63. São os estados que fazem limite com o Tocantins, exceto o que não faz limite. E de novo o gabarito é letra D, Minas Gerais. Minas Gerais, senhores, é esse aqui, ó. Essa pontinha no mapa aqui, ó, maravilhoso. É esse aqui, ó. Minas Gerais, Minas Gerais. Minas Gerais, infelizmente, não faz aí divisa com o nosso lindo estado do Tocantins. Então, Minas Gerais está fora. 64, questão 64 fala o seguinte. Dos estados, né, que estão abaixo, assinarem a alternativa correta. Quer saber o que está correto? 64, né? 64. O estado do Tocantins faz parte da região norte do Brasil? Uma pergunta interessante. O estado do Tocantins, olha bem para o quadro. Só olha para o quadro. Aí. Olha para o quadro.
Vê se tem alguma coisa aí que dá para tirar. Vê? Tem alguma coisa boa para tirar? Então, vou ler de novo. O estado do Tocantins faz parte da região norte do Brasil? É a primeira pergunta. Tá correto? Tá. As cores do Tocantins são branco, azul e amarelo? As cores, senhores, da bandeira. Aquele que mora no Tocantins e nunca reparou na cor da bandeira do seu estado é para acabar com os piqui do Goiás, é para acabar com a banda do mundo mesmo. Nunca reparou, não, o estrangeiro eu compreendo, né? Inclusive, nosso irmão aí, o cinegrafista, o gênio da arte, o cameraman, a porra toda, diretor, também é diretor, né? Desse filme aqui. Ele vai colocar, não vai? Já tá? Ó, já tá aqui. Aqui é? Olha, ó, tô apontando certinho. Assim, né? Olha aí, ó, tá aí na... Olha pra essa cor aí, miséria. Tá vendo aí a bandeira? Pelo amor de Deus, não me vem errar esse trem mais não. Não vem errar isso mais não. Vamos lá. Tá a bandeira do Tocantins aí, você já tá reparando que essa questão está correta. As cores do Tocantins são branco, azul e amarelo. Olha, aqui, ó. Branco, azul e amarelo. Tem como errar essa porra, não. Ai, te lascar, se errar isso aí. Perfeito, parabéns aí ao nosso diretor, cameraman, a porra toda. Vamos lá. Letra C. O Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88. Foi. Lembra da aula de história? Criatura, se tu não reparou na aula de história, você tem que rever seus conceitos, né? Letra C. O Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88. Foi. Professor, até aqui tá tudo correto. A banca queria correta, então... Mas aí o gabarito da letra D, todas as alternativas estão corretas. Todas estão corretas, letra D. Então o gabarito é letra D. Professor, mas que pergunta fácil. Mas você esperava o quê? A prefeitura da Prefeitura de Tupirama. Cidade às margens do rio Tocantins, Tupirama. Uma cidade que tem a quarta menor população do Tocantins, Tupirama. A quarta menor população do Tocantins. Então você não tem como esperar uma pergunta muito complexa sobre essas temáticas aí. Professor, tem mais alguma pergunta? Eu queria colocar mais uma pergunta para poder a gente ir massificando esse conhecimento, meu povo, minha pova. Deixa eu ver aqui se tem a pergunta que eu estaria interessado. Se não tiver, a gente dá processo na aula e é vida que segue, né? E é vida que segue. Vamos lá. Fácil, hein, senhores? Fácil, fácil, fácil. Agora, eu vou tratar para os senhores, desse lado de cá, os nossos pontos extremos. Ô, diretor, tem como pegar aqui ao mesmo tempo? Pega? Então aqui eu vou usar esses dois lados aqui então. Aqui nós vamos falar, senhores, sobre os pontos extremos do nosso querido e amado Estado, sobre os pontos extremos, né? E, então vamos falar sobre essa temática. Pontos extremos do nosso lindo e maravilhoso Estado. Pontos extremos. Senhores, os pontos extremos do nosso estado é aquela que pega a última coordenada geográfica de um lado, a última coordenada geográfica do outro, a última coordenada geográfica daqui e a última coordenada geográfica. É aquela mais aponta o extremo do extremo do extremo. Aí nós vamos começar com a coordenada, com as latitudes, né? Nós vamos começar com a latitude. Então vamos começar com essa parte de cima. Quem está mais próximo da tal da linha do Equador. Só lembrando que quanto mais próximo da linha do Equador, significa que o clima é quente e úmido. É isso, professor? Exatamente. Significa que quanto mais próximo da linha do Equador, eu tenho um clima quente e úmido. Ah, professor, então isso interfere na questão climática demais, filho. Isso interfere muito na questão climática. Vai interferir, e como vai interferir na questão climática? É um dos maiores fatores da questão climática aí, a qual o motivo de nosso estado ser tão quente e você ficar reclamando é a questão da linha do Equador. Essa linha que passa mais ou menos aqui, ó, a linha do Equador, que ela é o que define o clima quente e úmido. Ao mesmo tempo que tem a desvantagem do calor, mas eu tenho a questão da facilidade da chuva. Então, a nossa distância dessa linha são 5 graus.
ao sul, né? A nossa distância é 5 graus a sul, né? 5 graus e 13 a norte. Então, nós vamos pegar os 5 graus em uma quebrada e os 13 graus em uma quebrada. Ou seja, os pontos mais extremos daqui de cima e o ponto mais extremo daqui de baixo. O ponto mais extremo da parte de cima, aliás, de cima, vai ser né, um lugar chamado Ilha do Brás. Ilha do Brás. Ilha do Brás, sim, senhor. No município de São Sebastião. Olha o nome do município. Município de São, fica no município. Vou abreviar aqui, de município de São Sebastião. No município de São Sebastião. É o ponto extremo a norte do Tocantins. Aqui eu estou falando de latitude, senhores. A latitude, eu estou falando de latitude. Aqui eu estou falando, repito, de latitude, né? Latitude. Então, o ponto extremo do Tocantins é esse municípiozinho aqui, ó, de São Sebastião, que fica aqui no extremo norte do estado, divisa com o estado do Maranhão. O ponto extremo no sul é aqui, ó, esse pontinho vermelhinho aqui, ó. No sul eu tenho uma coisa diferente. O ponto extremo do sul, senhores, que fica, né, na Serra das Traíras. Serra das Traíras, também chamada ou Serra, ela também é outro nome, Serra da Palma. Olha, a Serra das Traíras tem outro nome, se chama Serra das Traíras ou Serra da Palma. A Serra das Traíras ela tem uma outra peculiaridade que eu tenho que falar. É o ponto mais elevado do estado do Tocantins. A Serra das Traíras fica aqui, ó, no extremo sul do estado do Tocantins. Extremo sul, Serra das Traíras, que tem esse nome também de Serra da Palma. Serra das Traíras, que ela tem uma característica. Ela é a região mais alta do estado do Tocantins, com cerca de 1.340 metros de altitude. É o ponto culminante do estado, é o ponto mais elevado do estado do Tocantins. Serra das Traíras, ou também chamada de Serra da Palma. Ela tem aproximadamente 1.340 metros e fica localizada no município. Ela fica localizada no município de Paraná. Município de Paraná, antiga vila de São João da Palma, né? Município de Paraná. Então, tô entendendo? Então, assim, essa é a famosa Serra das Traíras. Nossa, professor, o senhor deu as coordenadas quando se trata de latitude. Agora, nós vamos cortar nesse sentido que as coordenadas, que é a longitude, né? Que é a distância da meridiano de Greenwich, a meridiano de Greenwich que corta lá na Inglaterra. Ela vem... Essa meridiano está lá na Inglaterra. A partir dessas informações que nós estamos trabalhando, nós vamos colocar agora a questão de longitude. E, primeiramente, vamos começar aqui com a parte leste. A parte leste, senhores, vai ser a Serra da Tabatinga. A Serra da Tabatinga. A parte leste, né, vai ser a Serra da Tabatinga. Senhores, a Serra da Tabatinga é essa pontinha aqui, ó, do mapa. Essa pontinha aqui do mapa, com Piauí, né, com a Maranhão aqui, pega um pouquinho do Maranhão do lado e um pouquinho da Bahia do outro lado. Essa divisa com Piauí, senhores, só para vocês terem noção, esse limite aqui do Tocantins com Piauí são apenas de 34 quilômetros, senhores. Eu só tenho 34 quilômetros de divisa com Piauí. É a menor divisa do estado, é com Piauí, com 34 quilômetros. E a maior é com o Maranhão, com mais de 1.000 metros de comprimento aí com o Maranhão. Então, assim, eu tenho uma distância maior com o Maranhão e a menor com o estado do
Piauí. Vamos dando continuidade aí à questão aí. A Serra da Tabatinga fica aqui nessa pontinha. Serra da Tabatinga. Serra da Tabatinga. Ela fica no município, né? No município de Mateiros. Olha uma observação, o município de Mateiros faz parte daquela terminologia chamada Jalapão. O município de Mateiros é um dos 8 municípios que pertence à questão do Jalapão. E o município de Mateiros é um dos municípios que mais ocorreram queimadas no ano 2020. Né? Foi o município lá de Mateiros, onde mais ocorreu queimadas, né? Na estiagem, né? do mês do período de inverno, né? Que a estiagem tocantinense é no período do inverno, lá na região do Jalapão. E do Tocantins inteiro foi a região que mais teve queimada, beleza? O município de Mateiros que fica esse ponto mais ao extremo leste. Qual é o ponto mais na porção oriental do Tocantins? O ponto mais ao oriente do Tocantins. O ponto mais ao oriente do Tocantins é o município de Mateiros, para ser mais exato, a Serra da Tabatinga. Serra da Tabatinga. E na porção, né, mais ao ocidente, que também é chamado oeste do estado, ocidente ou chamado de oeste do estado, nós temos aí o parque, olha que coisa interessante, é um parque, ó, o Parque Nacional do Araguaia. O Parque Nacional do Araguaia. Eu tenho o Parque Nacional do Araguaia. Para ser mais exato, é a famosa Ilha do Bananal. Já ouviu falar? Ilha do... Não é município, né? É ilha. É a Ilha do Bananal. É a famosa Ilha do Bananal. Para ser mais exato, é a famosa Ilha do Bananal. É a famosa Ilha do Bananal, que é o ponto, na porção oeste. Ah, professor, então vamos colocar aqui, né? É aqui assim, né? E é de vermelho que eu estava colocando, né? Vou colocar aqui. É aqui assim, né? E o outro é do outro lado. Que beleza, que formosura. Olha, quando eu falo na porção norte é a Ilha do Brás, o município de São Sebastião. Quando eu falo na porção sul, é a Serra das Traíras. Quando eu falo na porção leste ou oriental também, né? Leste, eu estou falando da Serra da Tabatinga. Quando eu falo na porção oeste, eu estou falando da Ilha do Bananal ou Parque Nacional do Araguaia. É isso? É. Olha que coisa simples, meu amigo, e você às vezes erra na prova. Coisa simples. Simples, mais simples que isso. E a extensão desse território, senhores, para ficar bem simples também de entender, segundo o IBGE 2020, é essa extensão aqui, ó. Professor, já vi números diferentes. Não, compreendo. Realmente a gente tem muitos números no mercado. É diferente. Mas eu vou colocar aqui a fonte, né, senhores? Se vocês quiserem checar agora aí em casa, tá aí em frente ao computador, pronto para internet. Esse aqui é segundo o IBGE 2020, viu? Tranquilo? Ah, professor, tal. Ó, eu vou usar esse número aqui do IBGE 2020. Se tiver errado, é lá no site do IBGE, ele que deu essa nomenclatura. 267.423.630. Esse tamanho territorial inteiro do Tocantins é essa extensão. Essa aqui é a extensão geográfica do estado do Tocantins. É o tamanho do Tocantins. É o tamanho dessa terra maravilhosa. A fonte é IBGE 2020, é o tamanho
desse território. O professor já viu outro número diferente. Se você conseguiu enxergar outro número aí em outro material, beleza, não tem problema. Mas isso aqui é a fonte IBGE 2020, é o que eu gosto. Eu gosto de fontes oficiais, é uma questão particular minha. Tranquilo? Alguma dúvida? Então, toda essa extensão de ponta a ponta dá esse tamanho para o estado do Tocantins. Tranquilo, senhores? Fácil. Isso aqui é brancas nuvens. Isso aqui é a coisa mais tranquila. Já que citamos todas essas questões, nós temos que falar as formas dessas terras tocantinenses. As formas dessas terras. Essas formas recebem o nome de relevo. Relevo. Olha que nome bonito. Relevo. O que é relevo, professor? É a forma da terra, meu filho. É a forma. É a forma da terra. Por exemplo, você vê, quando você sai de casa e vai para uma região mesmo dentro da cidade, você vai chegar lá, as serras, né, as regiões planas, os rios. Isso é o tal do relevo. Ah, professor, isso é o tal do relevo. Mas, segundo um grande geógrafo, ele vai dividir o Tocantins em 3 relevos. Ele não vai perder muito tempo com a questão de relevos. Ele vai falar assim, o Tocantins tem 3 relevos. O Tocantins tem o quê? O Tocantins tem o Planalto. Esse é o primeiro que ele fala. O Tocantins vai ter Planalto. Planalto. Professor, é plano mais alto? Não. Não. O Planalto não é plano mais alto, não. O Planalto é onde eu vou ter mais erosão e menos sedimentação, de maneira bem simples de entender. Eu terei mais erosão e menos sedimentação. Mais erosão e menos sedimentação? Sim, é isso que é o Planalto. Como assim, professor? O Planalto é mais erosão e menos sedimentação? Vamos sim, tentar entender aqui, a partir da dinâmica do desenho. Olha, o Planalto ele é muito coberto de serras. Né? De serras. Serras recebe esse nome pelaquela forma que ela tem, como se fosse uma... Sei, alguém aí? Algum dos senhores já foram criados no campo? Sabe o que é uma serra? Professor, eu não saibo. Serra, senhores, é aquele relevo a qual você encontra essa forma de dentezinhos do serrote. Não é o serrote que é para serrar? Vem disso. É um termo que veio do coloquial e acabou sendo adaptado à academia, ao campo universitário. Isso aqui veio do jargão popular e que virou um termo acadêmico. As serras. Isso aqui é as serras. As serras, senhores, ela fica dentro de um relevo de Planalto. Outra coisa que fica dentro de um relevo de Planalto é as chapadas. Olha aqui, de repente essa serra, ela tem uma forma mais aplanada, ou seja, ela tem uma forma mais aplanada, uma forma mais plana. Isso é chamada de chapada. Professor, o senhor está me dizendo que esse acidente geográfico chamado serra, ela pertence ao Planalto? Sim. Você está me dizendo também que chapada pertence ao Planalto? Sim. Chapada pertence ao Planalto. O que é uma chapada? Você diz assim, a menina ali, a gatinha, está com a barriga chapada. Totalmente diferente da barriga do professor, que é a barriga chopada. A minha barriga é chopada. É de chope, é diferente. Tá entendendo? Mas normalmente a gente fala, a menina tem a barriga chapada. Planinha. Porque a minha chopada foi um processo histórico muito grande e eu não posso largar esse processo histórico. Então, assim, a chapada é esse processo, né, de um planalto que tem... O planalto tem altitude acima de 300 metros, né? Então, assim, é uma região alta, né? É uma região mais alta. Então, assim, o planalto é a região mais alta. Então, assim, acaba que a chapada é uma região plana e alta, cerca de um pouco mais de 300 metros. Seria como se eu tirasse a serrilha de uma serra, né? Quando eu tiro a serrilha de uma serra, vira uma chapada, uma região mais plana. E a serra tem essa forma de serrote que eu falei para os senhores. E esses dois relevos, tanto a chapada
como as serras, elas estão em regiões de planalto, beleza? Aí, professor, vamos lá. E essas formas, as formas da Terra é o relevo. As formas dos relevos é chamado de acidente geográfico. Olha que coisa engraçada. Ó. A forma, vou repetir para vocês aí, olhando nos olhinhos dos senhores. A forma da Terra é chamada de relevo. As formas da Terra é chamada de relevo. As formas dos relevos, né, ali dentro, já estamos dentro do relevo, eu vou chamar de acidente geográfico. Por exemplo, eu tenho dentro dos relevos de planalto os acidentes geográficos como rios, chapadas, entendeu? Serras, colinas. Eu tenho esse acidente geográfico dentro do relevo chamado planalto. Entendeu? O Tocantins, basicamente, os limites com outros estados, as divisas com outros estados do Tocantins, são a partir de acidentes geográficos. Por quê? É Rio Araguaia, é um acidente geográfico dentro de um relevo de planície, né? Eu tenho esse rio, o rio de planície, que é o Rio Araguaia, dentro aí do relevo de planície, eu tenho esse acidente geográfico, é o rio. Eu tenho as serras, Serra das Traíras ao sul, Serra da Tabatinga e Serra Geral a leste. Então, assim, e as chapadas também a leste. Então, eu tenho esses acidentes geográficos. Fácil, né, senhores? Alguma dúvida? Não, professor, eu não tenho dúvida. Então, eu tenho aqui o tal do planalto, né? O planalto, que professor, e por que o senhor falou que tem mais erosão e menos sedimentação? Mais erosão e menos sedimentação. Porque nós temos uma coisa chamada agentes modificadores de relevo. Agentes modificadores de relevo. Um desses agentes, senhores, é o vento, por exemplo. O vento, ele vem aqui, ó, e bate tanto na chapada como na serra, nas regiões mais altas, desagregando a rocha. Por quê? Basicamente, esses acidentes geográficos, as chapadas, as serras, as colinas, elas são feitas de quê? Elas são feitas de rocha. Aí vem o vento vai batendo aí nesses acidentes geográficos, nas serras, nas chapadas, e ele vai desagregando a rocha. Essa desagregação vai gerar sedimento. Ó, esse processo é um processo erosivo. É um processo erosivo, desagregando desagregando a rocha, gerando sedimento. Aí a lei da gravidade é clara. Qual é a lei, o que a lei da gravidade diz? É o seguinte, que esse sedimento vai parar aqui na região mais baixa. E normalmente as regiões mais baixas são as regiões de planície, senhores. São as regiões de planície. Esse sedimento ele vai ser desagregado, jogado nas regiões de planície, né? Na região de planície, que é um rio. A região de planície. Como ele vai ser desagregado, jogado em região de planície, lógico que o resto do resto vai parar aqui, ó. Não tem um ralo que vai, ó, o ralo fica na região do pedreiro, né? O engenheiro planeja, o pedreiro põe em prática e o ralo fica na região mais baixa ali daquele quintal ou do próprio banheiro. Ou seja, o ralo pega todo o sedimento, do resto, né? Que sobra lá de cima, a lei da gravidade vai jogando aqui para baixo. E é isso também que ocorre no processo também dos agentes modificadores. Ou pelo vento, que desagregando, ou até mesmo pela água, tanto da chuva como a água. Tanto da chuva como a água dos rios, né? A chuva vai desagregando, jogando todo o sedimento aqui embaixo. Repara que a região do Jalapão é a região de dunas, né? Dunas de areia. Porém, aquelas montanhas de areia ali, ela não é porque a região do Jalapão seja deserto. O Jalapão está longe de ser um deserto. Aquilo ocorre pelo simples fato, né, da região ali do Jalapão ventar muito, a região ventar, fora que a estrutura rochosa lá são de rochas sedimentares, né? Então, beleza? São rochas menos rígidas, diferente das rochas cristalinas, né? Que são as rochas ígneas, e as rochas ígneas, né? As rochas ígneas também tem outro nome, a rocha ígneas tem um nome chamado rochas magmáticas, né? É o outro nome das rochas ígneas. E também eu tenho as rochas sedimentares, beleza, senhores? Que está relacionado aí ao processo de tipo de rocha. Tocantins tem 3 tipos de rochas.
rochas sedimentares, que são a maioria, cerca de 60% das rochas tocantinenses são rochas sedimentares, são rochas não rígidas. Eu tenho as rochas rígidas, que são as ígneas, também chamada de magmática, e as rochas metamórficas. Rochas metamórficas são 3 tipos de rochas que nós temos aqui no estado do Tocantins, sendo que a maioria é de sedimentares, 60% das rochas tocantinenses. Tranquilo? Então vamos lá. Então essas rochas vão sendo desagregadas e o resto vai cair na região mais plana, Professor, então quer dizer que essa região aqui, ó, que tem essas chapadas e serras, tal, até mesmo essa região aplanada mais alta aqui, essa região mais aplanada, bem mais alta, ou seja, acima de 300 metros de altitude, essa região aqui, eu tenho uma região de planalto, exatamente, aqui é uma região de planalto. É isso mesmo, meu filho, é uma região de planalto. Que coisa maravilhosa, região de planalto, 300 metros, acima de 300 metros. E essa região aqui menor, mais baixa, é a região de planície, exatamente, minha criatura. Essa região menor aqui, mais baixo, e aplanada, eu tenho uma planície. Essa região mais baixa e aplanada, eu vou ter uma região de planície. Exatamente. Meu querido jovem gafanhoto. Eu vou ter uma região de planície aqui nessa região aplanada mais baixa, eu tenho uma região de planície. Olha que coisa linda, maravilhosa. Eu tenho um planalto e eu tenho uma planície. A planície é a região mais baixa. A planície é onde vai cair o resto da sedimentação. A sedimentação vai para baixo. Professor, então já tem aí o conceito de planície? Já tem um conceito de planície. Olha que coisa maravilhosa. Você tem um conceito de planície. As planícies, senhores, são regiões aplanadas e baixas. São regiões aplanadas e baixa. O que acontece com a planície? É ao contrário do planalto. Eu terei na planície, né, menos erosão. Eu terei menos erosão e eu terei mais sedimentação. Eu terei menos erosão e eu terei mais sedimentação. Ou seja, o resto que vai cair aqui na planície. Ou seja, eu terei menos erosão e mais sedimentação. É isso que é a planície. São regiões aplanadas. Aí faz necessário eu citar para os senhores que nós temos uma planície, a planície do Bananal. Também chamado por alguns autores de planície do Araguaia. Repito, eu tenho aí a planície, que é a planície do Bananal, também é chamada aí por alguns autores a planície do Araguaia. Beleza? Fácil. Planície não tem muito mistério. Então, assim, eu vou anotar aqui, eu tenho aí a planície do Bananal, ou, né, como também é chamada, de planície do Araguaia. Planície do Bananal ou a planície do Araguaia, como é assim chamado por alguns autores. Essa região de planície, ela vai acumular sedimento, também vai acumular água, porque como é a região mais baixa, a chuva e todo o processo acaba acumulando água na região mais baixa. Normalmente essa região de planície, ela costuma alagar. Olha para vocês terem noção, as planícies brasileiras, segundo o grande geógrafo, o Jurandir Rossi. Ele vai falar assim, ó, existe a planície litorânea, ou seja, região mais baixa, nível zero, né? Nível zero ali, o nível do mar é nível zero. Eu tenho a planície do Pantanal, do lado ali, da região do Rio Araguaia, né? Mato Grosso, a planície do Pantanal. E eu tenho a planície amazônica, planície do Pantanal, e a planície do Araguaia, que ele vai falar, o João de Rosa, que nós também chamamos de planície do Bananal. Alguma dúvida? Não. Vamos continuar aí essa questão dos relevos tocantinenses, as formas da Terra, o relevo, a forma. A próxima é a depressão.
Oh, senhor. Senhores, a depressão não é um momento em que você bate aquela velha tristeza e tem um rebaixamento emocional muito grande, um rebaixamento emocional, né, muito grande. Eu já estou até me ajoelhando. A depressão não é esse momento que você tem esse rebaixamento emocional muito grande, não é a tal da depressão? Pois é, senhores. Observa que aqui eu tenho um conjunto de serra, relevo, um conjunto de outros relevos de tudo isso que é um planalto. Eu estou no relevo de planalto, né? Eu tenho um relevo aqui de planalto bem alto ao redor e de repente nesse relevo de planalto eu tenho um rebaixamento do relevo. Esse rebaixamento do relevo brusco, né? Esse rebaixamento desse relevo é chamado de depressão. Esse rebaixamento, repito, rebaixamento do relevo. Observe que na depressão eu tenho como se fosse um buraco, né? Um buraco. Por quê? Porque por algum motivo, né, eu tenho uma retirada de sedimentos de uma maneira rápida dessas regiões, gerando essas cavas que é a depressão, o rebaixamento. Observa que o processo de altitude dela, relacionado aos seus relevos ao seu redor, ela é bem rebaixada comparada aos outros relevos. Ela é bem rebaixada comparada aos relevos que estão ao redor dela. Isso é chamada de depressão. Ela pode ser enorme. Você tem noção? A capital Curitiba, a capital do Paraná, que é Curitiba, ela fica dentro de uma região de depressão. Então a depressão é esse relevo rebaixado aí que fica bem mais baixo do que os relevos que está ao redor. Aqui eu tenho um relevo de planalto de um lado, relevo do planalto de outro, e eu tenho uma depressão. Eu tenho um planalto aqui, eu tenho um planalto aqui, eu tenho um planalto do outro lado, e eu tenho uma depressão bem ao meio. Essa depressão, esse rebaixamento brusco do relevo. Estão entendendo, senhores? Esse rebaixamento. Aqui no Tocantins nós temos depressão, né, que é o terceiro relevo que nós temos aqui no Tocantins. Nós temos a depressão, né, no Vale do Araguaia e Tocantins. É onde eu vou ter essa depressão, no Vale do Araguaia e Tocantins. Eu estou falando dos rios, né? No Vale dos Rios Araguaia e no Vale do Rio Tocantins. Eu estou falando no Vale do Rio do Araguaia e Rio Tocantins. Eu repito, estou falando no Vale do Rio do Araguaia e no Vale do Rio Tocantins. É onde eu vou ter depressões. Tranquilo até aqui? Tá fácil. Então, se existe quantos tipos de relevo Tocantins? Planalto, planície e depressão. Existe quantos tipos de relevo no Brasil? Planalto, planície e depressão. Quer dizer que tem a mesma quantidade? Exatamente, a mesma quantidade de relevo no Brasil é a mesma quantidade de relevo no Tocantins. Dê atenção para isso. Professor, tem mais para falar? Vamos falar mais um pouco. Você vai para o intervalo, descansa um pouco, relaxa, toma uma água. Agora nós voltamos. Vamos falar um pouco mais sobre essa temática que é muito importante para a prova do senhor. Um abraço. Opa, senhores, voltamos aqui após o nosso lindo e maravilhoso intervalo. Vamos botar para lascar aqui. Senhores, vamos entender um pouco mais sobre a questão de relevo, que é importante, cai em prova, e o senhor não quer errar. Eu até acredito que o senhor não quer errar. Essa é uma pergunta simples sobre essa temática que venha cair no seu edital, tranquilo? O senhor não quer errar. Aí vamos lá. O que acontece? Nós temos aqui, né, 3 tipos de relevo no Tocantins. Eu tenho planalto, planície e depressão. Planalto, planície e depressão. São 3 tipos de relevos existentes no Tocantins. Aí o senhor tem que dar atenção a uma questão básica. Os planaltos tocantinenses são os planaltos residuais, né, do interflúvio. Interflúvio, senhores, é a divisão entre 2 bacias, viu? Do interflúvio, né, do rio Tocantins e Araguaia,
e o planalto residual do interflúvio, né, do Araguaia e Tocantins e a Chapada de São Francisco. Vamos traduzir isso? Vamos traduzir o que é isso? Ó, vou ler de novo. Planalto residual dos interflúvios, né, do Rio Tocantins e Araguaia, e o planalto residuais do interflúvio Araguaia e Tocantins e a Chapada, né, do São Francisco. Mas vamos entender isso direito. Eu tenho um riozinho que atravessa aqui, a região nordestina, lá em Minas Gerais, e atravessa aqui, ó, a região nordestina. Esse rio se chama São Francisco, né? Que é o famoso que está falando ali, ó. Esse rio se chama Rio São... Vou colocar de outra cor para ficar melhorzinho para chegar. Esse rio se chama Rio São Francisco. Esse rio se chama São Francisco. Esse rio aqui se chama lá em Minas Gerais e deságua nos mares nordestinos. Rio São Francisco. Eu tenho outro rio que corta mais ou menos aqui. Esse rio se chama Rio Araguaia? Não, Rio Tocantins. Eu tenho esse rio aqui maravilhoso, né? Vou dar uma acrescentada aqui na água dele para ficar uma água mais formosa, uma água mais cheinha. Inclusive aqui na parte central tem um baita de um lago, que é gerado por causa de uma usina chamada Luiz Eduardo Magalhães, essa usina. E eu corto aqui, tal. Aqui, ó. Esse rio se chama Tocantins. Aí eu tenho outro riozinho aqui, ó. Que rio maravilhoso. Esse rio se chama Rio Araguaia. Esse rio Araguaia, lindo, maravilhoso. Baita de um rio, também tá aqui, tá? E é o Rio Araguaia. Beleza. Rio Araguaia, Rio Tocantins. Rio Araguaia, Rio Tocantins. Tranquilo até aqui? Faça a compreensão. O Rio Tocantins Rio Tocantins. E aqui embaixo eu tenho o Rio Araguaia. Tem o Rio Tocantins e Rio Araguaia. O Rio Tocantins é o rio de Planalto. É o rio de Planalto. E o Rio Araguaia é o rio de Planície. O Rio Tocantins é o rio de Planalto e o Araguaia é o rio de Planície. Ótimo. O Rio Tocantins é o rio de Planalto e o Rio Araguaia é o rio de Planície. Brancas nuvens, né? Brancas, top demais. Aí o que acontece? Vou até dar uma apagada aqui naquele conteúdo do lado de cá, para vocês entenderem melhor. Talvez eu vou precisar desse espaço. E acaba que esse rio de Planalto ele vai estar na região onde eu terei maiores regiões serranas. Por quê? O que eu encontro aqui nessa região aqui? Goiás, Tocantins, Goiás, Bahia e Goiás, Tocantins, Goiás, Piauí, Goiás, Maranhão. Ou seja, entre a Bahia, né, nasce lá por rumo do Goiás, o Piauí e o Maranhão, eu encontro aqui nessa região aqui uma baita de um conjunto serroso. Essa serra se chama Serra Geral. Serra Geral. Essa Serra Geral também tem um outro nome, também chamada de Serra, né, Espigão Mestre. Ah, professor, tem todos esses nomes, exatamente. Olha aqui. Essa Serra Geral, ela pode ser chamada de Serra Geral ou Espigão Mestre.
Ela pode ser chamada de serra geral ou espigão mestre. Esse conjunto rochoso aí, ele é um interflúvio. Interflúvio. O interflúvio, ou seja, é um divisor das bacias, bacia São Francisco e a bacia Tocantins-Araguaia. Um interflúvio é um divisor da bacia São Francisco e o divisor é da bacia Araguaia. É o que o texto fala aqui, ó. O planalto, né? Essa parte aqui, ó, é o que o texto fala aqui, planaltos residuais do interflúvio, ou seja, o divisor da bacia Araguaia e Tocantins e a Chapada de São Francisco, né? Eu tenho a região da Serra Geral e eu tenho posteriormente a Chapada de São Francisco aqui do outro lado. Ou seja, o divisor natural, às vezes aparece na banca, o divisor natural, o interflúvio, né? Natural, né? Em território tocantinense, da bacia Tocantins-Araguaia, da bacia São Francisco, da bacia Tocantins-Araguaia, da bacia São Francisco, é a Serra Geral. Como assim, professor? Tá vendo essa baita dessa serra aqui? O que que acontece? Toda vez que chove, a chuva cai água, chuva, né? A chuva cai e ela cai desse lado da serra. A serra não é assim, meu povo, minha pova. Olha que coisa interessante. A serra, olha o modelo da serra. Vamos entender aqui a dinâmica das serras, né? A serra, né? Ela não é assim. Isso não é uma forma serrana? Olha aqui a serra. Acontece que existem as escapas, né? Ou seja, as bordas da serra. Aí a água cai na chuva, ó, cai na chuvinha, água da chuva. A lei da gravidade faz com que a água desça, né? A lei da gravidade faz com que a água desça. Aí, eu vou desenhar aqui, foi uma falha minha, devia ter desenhado direito, né? Tem que fazer as coisas direito. Olha o que acontece. Olha aqui. Aí aqui embaixo eu tenho um rio, né? Um riozão, né? E esse rio aqui, o senhor pode chamar esse rio de Tocantins, a critério do cliente. Beleza? Eu tenho um riozinho aqui desse lado, né? Esse rio aqui, o senhor pode chamar do rio Tocantins. Tá entendendo? Aí desse outro lado aqui, né? Entre a serra e outra, né? Deixa eu colocar bem aqui. Entre a terra e outra, eu tenho um rio descendo a região serrana. Eu tenho o rio aqui descendo. Esse outro rio, você quiser chamar ele, pode ficar à vontade e chamá-lo de Rio São Francisco. Ou a bacia São Francisco. Daqui a pouco eu explico melhor ainda essa questão de conceito de bacia. Beleza? Aí eu tenho uma chuva que cai do lado de cá, ó. A lei da gravidade da escapa obriga que a água desça para onde? Para o outro rio. Quando eu falo que é um interflúvio ou um divisor natural, eu estou querendo falar o seguinte, que a água que cai na chuva, como tá vendo o desenho da serrinha aqui, a lei da gravidade faz com que a água desça para um rio. A lei da gravidade faz que a água desça para o outro rio. Aí entra o conceito da hidrografia. Como assim, professor? Hidrografia. Eu tenho duas bacias. Eu tenho aqui a bacia São Francisco e a bacia Tocantins-Araguaia. Acaba que toda essa água, né, desse lado de cá vai abastecer os afluentes desse rio. E essa água que cai desse outro lado vai abastecer os afluentes desse outro rio de cá. Então acaba que é um divisor natural das bacias, é um divisor natural da bacia. Como assim, professor? Ó, imaginemos que eu tenho um pequeno rio que nasce desse lado de cá. Esse pequeno rio ele vai descer para onde? Para esse lado. E o rio que nasce aqui vai descer para esse lado de cá. Então assim, acaba dividindo as bacias aí. Ó, analisando, eu tenho aqui o rio Tocantins e eu tenho o rio o rio é São Francisco. Eu tenho duas bacias. Professor, o que é esse termo bacia? Olha para cá, o termo que eu vou falar. Tá vendo aqui? Vocês já comeram em bacia? Nunca comeu? É um hábito de toda a comunidade tocantinense. Tocantinense de pé rachado já comeu em bacia. Tá vendo a bacia? Ela é um recipiente que serve para guardar água, para guardar outras bacias menores e diversas coisas. Imaginamos que nós vamos colocar aqui uma torneirinha aqui na bacia. Torneirinha maravilhosa. E essa torneira vai jogar água na bacia. Aí eu pego outra torneira também para encher a bacia mais rápido. Eu quero encher essa bacia, quero botar até a tampa, quero encher essa bacia mesmo. Estou com vontade de encher essa bacia. E a água cai aqui nessa bacia. Oh, aqui é uma bacia, não é? Uma bacia? Aí eu vou chamar o nome dessa bacia de Tocantins
Tocantins, ifzinho, Araguaia. Eu vou chamar de Tocantins, Araguaia, o nome dessa bacia. E eu vou chamar essas torneiras, por exemplo, de Rio Sono. Rio Sono, que é um rio que fica na região tocantinense. Eu vou chamar essa bacia, essa torneira aqui, de Rio Javaé. Rio Javaé. Observa o que acontece. O rio Javaé é afluente de qual rio? Araguaia. O rio Sono é afluente de qual rio? Rio Tocantins. O que é um afluente? É um rio menor que deságua no rio maior. Um afluente é um rio menor que deságua no rio maior. Ou seja, o que é bacia? Ou seja, é um conjunto de rios, né, que deságua em um rio principal. No caso, eu tenho dois rios principais, que é o rio Tocantins e o rio Araguaia. É um conjunto de rios que deságua em um rio principal ou em dois rios principais, que é o caso do rio Tocantins Araguaia, enchendo essa grande bacia. Qual é essa grande bacia? A bacia é o Tocantins Araguaia. A bacia é o Tocantins Araguaia. Observa que aqui o rio Javaés, que forma a ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo. Fluvial porque flu é chuva, plu é chuva. Não, errado, senhores. É plu que é chuva, flu é água de rio, flui naturalmente. Então, quando você fala assim, não, as coisas estão fluindo naturalmente, significa que elas estão andando de maneira normal, bom e brancas nuvens. Flui naturalmente. Um rio não flui naturalmente? Fluvial vem de rio. Plu é de chuva. Lembra? Você está dormindo e está caindo aquela chuvinha boa, mas tem um diacho de uma lata de água debaixo da goteira da chuva. Aí fica caindo assim, toco, toco. Plu, 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 plu. É de chuva, meu filho, é de chuva. Então, a maior ilha fluvial do mundo, que é a ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo, banhada ali por rios, a ilha do Bananal, beleza? Ela é formada de dois rios, né? Que é esse rio aqui de baixo, né? Que gera bifurcação, gerando aí o quê? A ilha do Bananal, que é o rio Javaé. Professor, o rio Javaé é afluente do rio Tocantins? Exatamente. Ele deságua no rio Tocantins, perdão. O rio Javaé é afluente do rio Araguaia. Aqui, estou incutido aqui. O rio Javaé é afluente do rio Araguaia. O rio Javaé é afluente do rio Araguaia. O rio Javaé é afluente do rio Araguaia. Agora não esquece mais não. O rio Javaé é afluente do rio Araguaia, beleza? Então ele deságua no rio Araguaia. O rio principal dele é o rio Araguaia. Estão entendendo? Só que, a partir do encontro aqui em Esperantina, ó, esse biquinho do papagaio aqui, ó, é Esperantina, município de Esperantina, aonde tem a famosa, né, que chama a barra, que é encontro dos dois rios aqui. Nessa barra aqui, que é o encontro do rio Tocantins Araguaia, é a região de Esperantina. A partir do bico de Esperantina para cá, meu filho, a partir daqui para cá, o rio se chama só Tocantins, ó. Daqui para cá, desse biquinho para cá, o rio fica só Tocantins. Beleza? Vou só colocar o teu aqui, fica mais fácil. O rio fica só Tocantins. Daqui de Esperantina, pro rumo do Pará, o rio fica só chamado de Tocantins. Não recebe outro nome, Rio Tocantins. Beleza? Estão entendendo? Alguma dúvida? Não. Entenderam o conceito de bacia? Professor, existem vários afluentes do Rio Tocantins, vários afluentes do Rio Tocantins e vários afluentes do Rio Araguaia. E o Rio Araguaia junto, quando tem um ifzinho assim, ó, eles formam uma bacia. Bacia... Olha o nome, bacia Tocantins, Araguaia. Professor, se aparecer Araguaia Tocantins, não há problema? Não há bodega nenhuma, não há problema. Quando eles se fundem, né? Professor, aí eu tenho vários rios do Tocantins, vários rios do Rio Araguaia. Exatamente. Todos os rios, por exemplo, o Javaé faz parte da bacia Tocantins-Araguaia? Faz. O Rio Sono faz parte da bacia Tocantins-Araguaia? Faz. E Rio Manuel Alves, aí vai. Tem os rios principais, né? Por exemplo, quando eu trato do Rio Araguaia, eu tenho o quê? Eu tenho os rios principais que são afluentes do Rio Araguaia. Como eu já citei, o Rio Javaé, o Rio Coco, o Rio Formoso, eu tenho o Rio Lontra, eu tenho, depois do Rio Lontra, que fica ali perto de Araguaína, né? Eu tenho o Rio Piranha, né? Eu tenho o Rio Bananal,
São aí os afluentes mais importantes. Afluente por quê, professor? Porque ele deságua no Rio Araguaia. O rio principal deles é o Rio Araguaia. Por quê, senhores? O relevo, a geografia faz com que como eles nascem nessa região de cá, o Rio Formoso deságua no Rio Jabaé e deságua no Rio Araguaia. E assim vai o processo que eles acabam, a lei da gravidade, empurrando ele para a região de planície, né? Porque o Rio Araguaia é um rio de planície. Aqui, por exemplo, eu tenho um outro conjunto rochoso, né? Que chama esse conjunto rochoso de Serra das Traíras. Conjunto que tem outras serras. Dentro dessas serras existem outras serras menores, né? Não necessariamente só existe uma serra, que é a Serra Serra da Traíra, não. Serra do Estrondo. Serra do Estrondo. Essa serra aqui é a Serra do Estrondo. Vou escrever de novo que isso é assim meio desvio total esse trem aqui. Serra do Estrondo. Serra do Estrondo. Serra do Estrondo. A galera gosta de ir lá em Paraíso para ver essa Serra do Estrondo. A Serra do Estrondo, senhores, ela também é um interflúvio, né? Ou seja, um divisor natural de qual bacia? Bacia Tocantins e Araguaia, dentro de território tocantinense, a do Tocantins e Araguaia, porque os riozinhos que nascem desse lado de cá, eles deságua aqui, ó, no Rio Tocantins, ó, no Rio Tocantins. Beleza? Deságua aqui. Como o da Serra Geral, deságua aqui no Tocantins, ó, como é o Rio Manuel Alves, né? O Rio Balsas, e aí vai. Então ele deságua aqui nessa. Ou seja, esse conjunto serroso aqui, esse conjunto rochoso, acaba dividindo as bacias, senhores. Porque a lei da gravidade faz isso aqui, ó, com a água, ó. Ela deságua, ó, essa regrinha aqui que eu falei para os senhores, ó. Cai água, cai para cá, cai água, cai para cá. É isso que faz esse conjunto. Serra do Estrondo, Serra Geral. Serra do Estrondo, Serra Geral, beleza? Tranquilo? Aí aqui eu vou colocar também aí, já que eu citei o Rio Tocantins, né, vou citar aqui outros que também são afluentes do Rio Tocantins. Eu estou falando do Rio Tocantins, que são os afluentes mais importantes. Eu citei, né, um agora há pouco, que é o Rio Sono. O Rio Sono é um afluente do Rio Tocantins. Rio Sono é um afluente do Rio Tocantins, né? Eu tenho o rio, né, deixa eu ver... Rio Perdido. Rio Perdido. Eu tenho o Rio Manuel. Vou abreviar aqui, senão vai caber. Manuel. M de Manuel. Alves. Grande. Manuel Alves. Pequeno. Manuel Alves Pequeno, né? Eu tenho o Rio Balsas, que também é afluente do Rio Tocantins. Eu tenho também outro rio chamado Rio Sono, aqui na região do Jalapão. São dois rios sonos que eu tenho aí no estado do Tocantins, que tem esse mesmo nome, mas são aí do estado do Tocantins. Esses são alguns rios, né, famosos aí, que são afluentes do Rio Tocantins, beleza? Vamos lá. Rio Sono, tem dois rios sonos, Rio Perdido, Rio Manuel Alves Grande, Rio Manuel Alves Pequeno, Rio Balsa, são alguns afluentes principais aí do Rio Tocantins. Beleza, senhores? Então, assim, eu trouxe um pouquinho da hidrografia para os senhores compreender um pouco essa dinâmica desse interflúvio, ou seja, um divisor natural das bacias Tocantins e Araguaia, e a bacia Tocantins-Araguaia da bacia São Francisco, Serra Geral, que é da bacia Tocantins-Araguaia, da bacia São Francisco. Serra Geral ou Espigão Mestre é o divisor, é o interflúvio de quê? Da bacia São Francisco, da bacia Tocantins-Araguaia. Lembrando esse conceito aqui. O interflúvio do Tocantins e do Rio Araguaia, né? Rio Tocantins e Rio Araguaia, eu vou ter o quê? Eu vou ter a Serra do Estrondo. Tranquilo, senhores? Só lembrando que aqui perto de Palmas, né? Que aqui na capital, aqui eu também tenho uma serra bem aqui, ó, nessa parte central, que é a Serra
do Lajeado. Serra do Lajeado. Bem aqui, ó, 2,5 km de Palmas. Serra do Lajeado, 2,5 km de Palmas. Então também eu tenho essa serra, tranquilo? Logo, essa região aqui é uma região de Planalto, né, senhores? Por quê? A região de Planalto, ela é composta de serras, por exemplo. Serras faz parte da região de Planalto. E eu vou até colocar aqui para os senhores, né, as serras mais importantes do estado do Tocantins. As serras que são mais importantes do estado do Tocantins. Aí o senhor tem que anotar no seu papelzinho aí. Um exemplo claro de uma serra importante é a Serra Geral que eu citei agora, que também tem o nome de Serra Espigão Mestre, Serra Geral, que está ali na divisa do Tocantins com o Maranhão, né? Está com divisa do Tocantins com o Maranhão, com a Bahia e com Piauí, né, senhores? Está ali nessa divisa do Maranhão, Tocantins e Piauí, Serra Geral ou Espigão Mestre. Eu também tenho outra serra importante que é a Serra, que eu citei para agora há pouco, a Serra do Lajeado. A Serra do Lajeado que, senhores, observa, eu estou falando do relevo de Planalto ainda. A Serra do Lajeado, que está aí dentro do relevo do Planalto. E uma observação sobre a Serra do Lajeado é as pinturas, senhores, as pinturas rupestres. As pinturas rupestres. Senhores, o que é pintura rupestre? São aquelas artes, né, do período em que o homem não dominava a escrita, ali, de períodos pré-históricos, né? Então eu tenho essa arte, esse acervo de... Opa, estou aqui saindo do período aqui, da métrica aqui, onde pega a câmera, né? As pinturas rupestres, essas artes primitivas. E eu encontro ela na Serra Geral, a 2,5 km de Palmas, você tem noção. E eu também vou encontrar lá a riqueza de um minério de ferro. Olha tudo isso na Serra do Lajeado. Olha, eu vou encontrar um minério de ferro e também vou encontrar o quê? Eu vou encontrar as pinturas rupestres. Eu vou encontrar o minério de ferro e eu vou encontrar as pinturas rupestres lá na Serra do Lajeado. E só para lembrar, também fica na Serra do Lajeado. A Serra do Lajeado, ela tem um parque estadual. Eu repito, na Serra do Lajeado vai ter um parque estadual e uma APA, que é uma área de preservação ambiental, de proteção ambiental. É uma área de proteção ambiental. Um parque e uma APA. São unidades de conservação ambiental. Esses dois são unidades de conservação ambiental. O parque, que é de caráter mais rígido, a legislação, e a APA um pouco mais flexível, que é de uso sustentável. O parque, que é de caráter de uso integral, e a APA de uso sustentável. Então eu tenho também aí na Serra do Lajeado. É uma serra importante, né, senhores? Olha aí, uma serra importante. Terceira serra importante é a tal da Serra do Estrondo. Né? Serra do Estrondo. Serra do Estrondo. Só lembrando que a Serra do Estrondo, essa daqui, ó, ela fica ali perto da cidade de Paraíso, senhores, perto da cidade de Paraíso, né? Paraíso é basicamente a localidade principal dela, Paraíso, cidade de Paraíso. E Serra Geral, Serra do Estrondo, eu vou colocar mais um aqui, eu vou colocar mais duas para ser mais exato. Eu vou colocar a serra, né, das Traíras, né? Ou Serra da Palma. Serra das Traíras ou Serra da Palma fica lá no município de Paraná. Olha, o detalhe sobre essa serra foi, eu já passei em sala de aula. Já passei em sala de aula. A Serra das Traíras é o ponto culminante do estado, é o ponto mais elevado do estado, com 1.340 metros. Lembra que eu já falei isso para o senhor? E também falei mais uma coisa, talvez o senhor anotou no seu caderninho aí, é que a Serra das Traíras é o ponto mais extremo na porção sul do estado. Na porção sul, o ponto mais extremo é a Serra das Traíras, beleza? É a Serra das Traíras. Então, e para finalizar aqui com serra, que eu falei serra demais, é serra, né? Dentro do relevo de Planalto, eu tenho o quê? Eu tenho a questão da serra da Tabatinga. Tabatinga. A Serra da Tabatinga, senhores, fica lá no município de Mateiros.
fica no município de Mateus. Ela também é considerada o ponto mais a leste do estado, o ponto mais a leste, que é a tal da Serra da Tabatinga. Então vamos continuar, ainda falando sobre relevo, beleza? Olha aí, eu trouxe algumas serras para os senhores aí, eu trouxe algumas serras. Aliás, eu vou anotar aqui em cima, ainda dentro do relevo de Planalto, né? Vou anotar aqui em cima, ainda dentro do relevo de Planalto, eu quero que você coloque aí, ó, duas chapadas importantíssimas que os senhores têm que decorar e têm que aprender. As chapadas. Quais são, professores, as chapadas importantes aí para mim, para minha prova? Eu tenho a chapada das Mangabeiras. Eu tenho a Chapada das Mangabeiras e a outra chapada, e a chapada, vou apagar essa bodega aqui, a chapadas, cadê a chapada, mola? Chapada da Cangalha, Chapada da Cangalha e a Chapada da Mangabeiras, né? Ou Cangalhas, né? No plural também. Chapada da Cangalha, ou das Cangalhas, e Chapada das Mangabeiras. Chapada das Cangalhas e Chapada das Mangabeiras. Ó, para o senhor se situar, desenhar aqui um mapinha só para o senhor se situar, só para vocês terem noção, é basicamente esse canto aqui, ó. Aqui é da Cangalha, ou Cangalhas, ou colocar no singular mesmo, que é como eu costumo colocar. Aqui é da Cangalha, e aqui é das Mangabeiras. Dois pontinhos. Os dois pontinhos é onde ela se encontra, Chapada da Cangalha e a Chapada das Mangabeiras, nessas regiões aqui. Beleza? Tranquilo até aqui, senhores? Então eu tenho essas duas chapadas importantes, Chapada da Cangalha e Chapada da Mangabeira. Eu te pergunto, qual é a região mais alta do Tocantins? Essa região aqui, essa aqui é a região mais alta do Tocantins, ó. Essa é a região mais alta do Tocantins. É tanto que a cidade mais alta do Tocantins fica nessa região leste do estado. Região leste. A cidade mais alta do Tocantins é a cidade de Arraias. Arraias. Arraias tem cerca de 722 metros. Né? 722 metros acima do mar. 722 metros acima do mar. Então, Arraias é a cidade mais alta do Tocantins, com cerca de 722 metros. Mas aí segue, por exemplo, Arraias é a cidade mais alta do Tocantins, fica aqui na região sudeste do estado. E, o ponto culminante é a Serra da Saraíba, que fica na região sudeste do estado. E segue o jogo. A segunda cidade mais alta do Tocantins é Dianópolis. É Dianópolis, que também fica no sudeste do estado. Dianópolis. Por quê? Porque é a segunda, quase 700 metros de altura, quase 690 e alguma coisa, se eu não estiver enganado. Então, assim, quase, né, cerca, né, ou quase 700 metros de altura, quase, é um pouco menos de 700 metros. É Dianópolis. É a segunda cidade mais alta do estado, fica aqui na região sudeste. Então, essa região aqui é a região de Planalto. Ó. E qual é a região de planície? Essa aqui. Professor, e a depressão? Aonde que eu encontro depressão no estado do Tocantins? Aonde que eu encontro? Vamos continuar, né? O jogo. Aonde que eu vou encontrar as depressões no estado do Tocantins? Vou ter que desenhar de novo o estado aqui. Um pouco maior.
Olha aqui. Eu tenho o rio Tocantins-Araguaia, vou colocar o nome do rio, né? Que é sempre bom. Rio Tocantins e Rio Araguaia. Observa um detalhe, que as margens dessas regiões aqui dos rios, eu vou ter a região de depressão. Essa região que eu estou colocando de vermelho é onde eu terei as regiões de depressão. Ou seja, vocês lembram que eu falei que ficava aí as margens do rio Tocantins-Araguaia, no vale do Tocantins-Araguaia? Pois é, essa é a região que nós teremos as depressões tocantinense. Essas regiões que nós teremos as depressões tocantinense. É nessa região aqui que está estabelecida pelo mapa. Por isso, para alguns autores, não é consenso, mas para alguns autores, nós temos as regiões de depressão, né, como predominante o relevo do estado, né? Outros vão falar que é outros relevos, mas olha o tanto que eu tenho de depressão, ou seja, a região do Tocantins-Araguaia é a região onde eu vou encontrar as depressões, senhores, né? As depressões, onde eu vou encontrar as depressões, senhores, né? Ó, só vocês têm noção, aonde eu vou encontrar as depressões? A região, né, do Vale, do Tocantins e Araguaia, meu filho. Alguma dúvida? Tranquilo? O que envolve o leito desse rio Tocantins-Araguaia é aonde eu vou encontrar a tal das depressões. O que envolve o leito desse rio Tocantins-Araguaia. Professor, então anota aí. Vou anotar para vocês aqui, ó. Isso aqui é a região de depressão. Vou continuar. Isso aqui é depressão. 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 Beleza? São essa região. É como se eu tivesse aqui, ó, eu tenho aqui um baita de um relevo de planalto de um lado, né? Aí eu sigo aqui um baita de um relevo de planalto do outro, que é mais alto, né? Aí, nesse intervalo de tempo, eu tenho que desenhar direito aqui. Ficar melhorzinho. Já apaguei mesmo? Eu tenho aqui, ó, os relevos de planalto. E aqui eu tenho outro relevo de planalto, outra serra. Beleza. Aí, eu gero uma depressão por causa do rio. Eu gero uma depressão por causa do rio. E o rio vai gerando cada vez mais essa depressão. E eu tenho aqui no intervalo, nesse meio aqui, o rio, ó. Tocantins, por exemplo. Ou o rio Araguaia. Olha aí, ó. É mais ou menos assim. Esse processo, né, que seria essa depressão. Esse rebaixamento brusco às margens do rio, no vale, né, nessa região aqui do rio Tocantins, Araguaia. É onde eu tenho a tal da depressão. É uma depressão do Tocantins, Araguaia. Depressão do Tocantins, Araguaia. Entenderam, senhores, como é que funciona esse processo da depressão? Acho que não tem muito mistério isso aqui, não. Ficou fácil, fácil, fácil. Então, vocês sabem onde fica o Planalto, a planície e as depressões do Tocantins, Araguaia. O Planalto, a planície e a tal das depressões do Tocantins Araguaia. Depressão do Tocantins, Araguaia. Alguma dúvida? Não tem dúvida? Não tem dúvida. Então, vamos continuar.